Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, sou aluna do IFMT e o nosso professor Aloysio pediu para a gente falar um pouco sobre a Idade Média. O tema do meu grupo é doenças na Idade Média e eu acho importante a gente já começar falando um pouco sobre como que era a medicina naquela época para tratar essas doenças e tal. Enfim, a medicina daquela época era extremamente superficial comparada aos dias de hoje, obviamente, porque principalmente por conta da igreja, que naquela época reinava muito e era o jeito de unificação das pessoas, todas as pessoas eram católicas e tal, quem não era perseguido e tal. Mas enfim, a igreja, ela considerava que o nosso corpo era baseado na imagem de Deus. Então, você mexer em corpos mortos e olhar a imagem de Deus era visto como um pecado. Quem tentava avançar, criar curas para as coisas e tal, ou era considerado um bruxo, ou era era um pecador e tal, e era mal visto completamente e podia receber até penas. Enfim, por conta disso, muitas coisas na medicina acabaram não evoluindo tanto naquela época por muito tempo, principalmente porque por conta desse negócio do pecado, então até chegar realmente a igreja permitir que as pessoas fizessem cirurgias mais desse jeito, aprendessem mais sobre isso, já estava muito para frente, se não me engano, depois do século oito mais ou menos que isso começou a realmente evoluir. Eles, por exemplo, iam no barbeiro, se aproveitava, cortava o cabelo e também podia extrair um dente lá, então, tipo, não era um ambiente nem um pouco higienizado, nem nada. As ferramentas que eles utilizavam para fazer cirurgias, para retirar o dente, essas coisas, tudo era nem um pouco higienizado, eles só passavam na água, passavam um pouco de sabãozinho, já passavam para colocar na boca da próxima pessoa e tal. Era feito também a sangria naquela época, que retirava, fazia um ponto aqui numa veia principal e deixava o sangue escorrer, porque eles acreditavam que isso evitava doenças, né? Eles não, por exemplo, se você pegasse lepra naquela época, se você tivesse lepra, você era só enviado para uma casa onde tinha mais pessoas com lepra, era cuidado mais ou menos e já era rezado para você, porque você já era considerado uma pessoa morta se você tivesse lepra, não tinha uma cura naquela época e essas coisas. Quando as doenças chegaram, elas se propagaram principalmente por conta que a higienização daquela época não tinha quase nada. As pessoas tomavam banho de vez em quando, aí eles usavam as mesmas mudas de roupas quase sempre. E, tipo, você não tinha saneamento básico, não tinha nada disso. Eles não conheciam que, tipo, por exemplo, se um negócio estiver sujo de micro-organismos, micróbios, essas coisas, você tinha que limpar muito bem, você tinha que esterilizar essas coisas. Eles não conheciam nada disso, então as doenças eram muito mais fáceis de ser pegas, além de que eles conviviam diariamente com animais, que, tipo, você não tem controle nenhum sobre eles, eles transmitem doenças também, essas coisas. E por isso agora a gente vai falar um pouco sobre algumas doenças daquela época que se propagaram, mas era principalmente por conta da medicina e da higienização praticamente sem quase nulas naquela época, porque era um conhecimento extremamente raso que tinha naquela época, principalmente por conta da igreja. A peste negra foi uma doença que acometeu a Europa no século XIV, matando mais de um terço da sua população. Ela era causada por um bacilo oriundo da Ásia, o Yersinia pestis. Esse bacilo era mais especificamente da China e acabou chegando na Europa pelos navios de comércio. Ele era transmitido pelos ratos, mais especificamente pelas pulgas, e quando elas picavam as pessoas, o bacilo ia para o intestino e se multiplicava lá. Aí, com o tempo, as pessoas também podiam transmitir a doença. O saneamento básico naquela época era muito ruim, o que causou na Europa o que fez ter um ambiente propício para a procriação dos ratos e das pulgas, fazendo a doença pegar mais força ainda. E como naquela época o avanço científico era muito baixo, ninguém fazia a menor ideia de onde tinha vindo a doença ou como ela deveria ser tratada. Algumas pessoas, como não faziam a menor ideia do que era e não tinham mais a quem culpar, eles começaram a achar que a culpa era dos judeus que moravam na Europa naquela época, porque eles eram um povo sem país definido, então eles eram quase nômades, eles já tinham vindo de vários países diferentes, então eles acharam que em alguma dessas viagens eles tinham pegado a doença e tinham levado para a Europa. Então os judeus tinham sido os bodes expiatórios daquele povo enfurecido. Alguns sintomas da peste eram... O que fez ela também ser conhecida como peste negra eram as afecções na pele, que deixavam a pele da pessoa negra mesmo, com algumas manchas escuras, principalmente nas mãos e nos pés. Também tinham os famosos bubões, que levaram a peste a ter o nome de peste bubônica também, que eram alguns inchaços que aconteciam principalmente nas axilas e nas regiões das virilhas, e eles doíam bastante, e a morte pela peste era muito dolorosa, só que ela acontecia rápido, era em uns 2 ou 3 dias você já estava morto, caixão em vela preta. Essa peste também causou algumas revoltas, como a revolta dos camponeses, foi um dos motivos
que desencadeou a Guerra dos 100 Anos e também levou ao declínio do cavaleirismo. Diferente do que algumas pessoas pensam, a peste negra não foi completamente extinta, ela existe até hoje, mas ela pode ser facilmente tratada com antibióticos, se for descoberta no estágio inicial. Agora, se você demorar para descobrir a doença, você morre também. Durante a Idade Média foi registrado um alto número de doenças, dentre elas a cólera. A cólera é uma doença transmitida pela água contaminada, seja de coliformes fecais ou afins. Durante a Idade Média, pela falta de saneamento básico, foi um ótimo ambiente para a cólera se proliferar, causando mais de 1 milhão de mortes localizados na Rússia e mais de 800 mil localizados entre Europa, Ásia e África. Olá, eu sou a Bárbara, sou aluna do Instituto Federal de Mato Grosso. Apresentando nosso trabalho, vim falar um pouco sobre a varíola. A varíola é uma doença que ela se manifesta na pele. Ela é causada pelo poxvírus variole, tem grande importância em saúde pública nos séculos 10 e 20. Durante a Idade Média, justamente com a peste negra, foi responsável por várias epidemias e por milhares de mortes. Embora não se conhecesse seu agente causador, várias medidas de controle foram utilizadas, como isolamento, como a quarentena, variação e imunização. A imunização, descoberta pelo médico inglês Edward Jenner no século XVIII, foi um dos mais importantes avanços na medicina. A utilização da imunização em larga escala permitiu a diminuição drástica da incidência da doença entre os séculos 18 e 20. No entanto, apenas em 1977, após 11 anos de funcionamento do Programa Global de Erradicação da Varíola, foi possível controlar definitivamente a doença. A varíola foi declarada oficialmente erradicada em 1980. Apesar disso, ela não faz parte do nosso cotidiano, sendo sempre citada como arma biológica potencial, mesmo que não seja utilizada em ataques de bioterrorismo nos dias de hoje. A varíola ainda provoca medo e gastos de recursos humanos e financeiros em pleno século XXI, mas de 20 anos após sua eliminação. Bom, os primeiros relatos da varíola ocorreram a partir da era cristã, principalmente a partir do século IV. A doença tornou-se mais evidente com a grande concentração de pessoas e o surgimento de grandes cidades ao longo dos vales dos rios Nilo, no Egito, Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, Ganges, na Índia, Amarelo e Vermelho, na China. Antes desse período, a doença provavelmente ocorria de forma esporádica devido ao pequeno número de habitantes na cidade. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Samuel Mário Savares Costa, sou do primeiro C de Agropecuária e meu grupo ficou responsável pelo tema Doenças na Idade Medieval. Naquele período, muitas pessoas viviam com alguma doença, pois muitas enfermidades não existia tratamento e simplesmente essas pessoas eram obrigadas a conviver com essas doenças. Uma doença importante a ser citada diante desse contexto é a lepra, uma doença infecciosa da pele. Os leprosos eram afastados das diversas pessoas e naquele período foi criada uma lei que proibia os leprosos de entrar nas cidades. Também é importante citar a doença tuberculose, uma doença pulmonar. Porém, ela nem sempre foi chamada de tuberculose por conta de seus vários sintomas. A tuberculose não era identificada como uma única só doença até a segunda década do século XIX e não era chamada de tuberculose até ser batizada em 1839. E diante de todas essas doenças já citadas, também é importante citar a varíola, uma doença que naquele período foi muito mortífera. Ela teria surgido na Índia, sendo descrita na Ásia e na África, desde antes da era cristã. A epidemia terá surgido de novo dentre os séculos II e III, matando grande proporção da população.
Obrigado pela atenção e essa foi alguma das doenças que naquele período devastou uma grande proporção da população.